Olá, meus amigos. Começa agora mais uma edição do MPSP+, que vai tratar de um assunto muito importante. O nosso convidado é o Dr. Wanderson, que vai nos explicar sobre a atuação do Ministério Público na questão das comunidades terapêuticas na comarca de Atibaia. Doutor, seja muito bem-vindo. Agradeço muito a sua gentileza de atender o nosso convite. Muito obrigado, Cláudio. Fico extremamente honrado de ser convidado para falar mais um pouco sobre esse tema, comunidades terapêuticas, internações voluntárias, um tema muito importante na área de saúde pública. Começo por esse ponto, doutor. Este fenômeno das internações involuntárias é uma realidade com a qual o senhor tem que lidar lá na sua comarca? Vem acontecendo com frequência? Sim, na verdade essa é uma questão interessante de saúde pública, que o Brasil inteiro envolve essa situação de comunidade terapêutica, de internações involuntárias, não só Atibaia, mas Atibaia, em razão da sua localização geográfica, estar próximo ali da rodovia Dom Pedro, Fernão Dias, próximo de São Paulo, próximo de Campinas, e em razão da sua disposição ali, muitas chácaras, um bom clima, que as pessoas dizem, muitas casas enormes ali, então criou-se ali na região de Atibaia um ambiente propício para a instalação dessas comunidades terapêuticas, algumas trabalhando dentro da legalidade e outras trabalhando à margem da legalidade. E a diferença reside justamente no seguinte ponto, Comunidade terapêutica, ela trabalha basicamente de forma voluntária, o paciente tem que aderir, Ele vai para aquela entidade, não é entidade hospitalar, mas ela vai para aquela entidade, ele vai fazer um tratamento ali de forma voluntária. Perfeito. Ele vai encontrar outras pessoas na mesma situação, vão discutir os seus problemas, os 12 passos, pode até ter um médico ali que presta algum tipo de serviço para eles, serviço de enfermagem, a comunidade terapêutica pode ter, mas o traço fundamental ela não é entidade de natureza hospitalar, Certo. E ela não pode realizar internação involuntária. Entendi. As internações involuntárias regidas pela Lei 10.216 de 2001, que é uma lei importante, lá de 2001, Lei da Reforma Psiquiátrica, ela regulamenta as internações, as modalidades de internação voluntária, internação involuntária, e ela dá o pontapé inicial também ao exigir que as entidades que queiram realizar internações involuntárias têm que ter natureza hospitalar, porque ela precisa de equipe médica 24 horas, enfermeiro 24 horas, equipe multidisciplinar 24 horas. Perfeito. Doutor, e quais são os critérios para internação involuntária? Muito bem. Cláudio, então, a Lei 10.216 é o norte que regulamenta essa questão das internações involuntárias, e ela lá diz o que é internação involuntária. Então, internação involuntária é aquela que é feita sem a aderência do paciente. Claro. Tá certo? Claro. E quais são as regras básicas da internação involuntária? Que não precisa, isso é até uma curiosidade para uma família que queira, de repente, tenha um paciente ali, um familiar em situação de drogadição, não precisa de ajuizamento de ação, de internação involuntária. O que a lei exige é que este paciente ele seja avaliado por um médico, e o médico, então, num relatório detalhado, diga que este paciente necessita do tratamento de internação, porque o tratamento extra-hospitalar já não funciona para ele, porque não tem aderência. Então, o requisito é o laudo médico, o pedido do familiar, geralmente é o pai, é a mãe, é a esposa, é um filho até, tem que ter um pedido formal deste familiar, e junto do laudo médico, do pedido do familiar, é importante, então, o local da internação. E o local da internação tem que ser uma entidade de natureza hospitalar. Seja qual for o nome que você queira dar para esta entidade. Comunidade terapêutica de natureza médica, hospital psiquiátrico, o importante é a natureza, é a equipe médica que tem que ter a entidade, a equipe médica 24 horas ali, um médico à disposição 24 horas, enfermeiros à disposição, e o registro desta entidade, perante os órgãos da vigilância sanitária, perante o município, tem que ser de natureza médica.
né? Quando ele vai se registrar perante a abertura do estabelecimento, a abertura da entidade, ele tem que registrar ali perante os órgãos da vigilância sanitária, tem que ter natureza médica. É um hospital, né? Evidentemente que não vai ter um centro cirúrgico e nada, mas é um hospital de natureza psiquiátrica. Então, Perfeito. a internação involuntária para seguir a legalidade estrita, né? A entidade adequada, que a lei exige tudo isso que eu falei, equipe médica, multidisciplinar, o laudo médico e o pedido do familiar. Perfeito, doutor. E a quem compete fiscalizar as comunidades terapêuticas? Perfeito, Cláudio. Na verdade é o seguinte, a competência para fiscalizar essas entidades é do município através do seu órgão, que é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária é um órgão de extrema importância, né, que ele tem atuação na esfera federal, estadual e municipal. Na esfera municipal, então, uma das autorizações que essa entidade precisa para funcionar é a licença sanitária, juntamente com o alvará de funcionamento da prefeitura. Então, são 2 documentos importantes, aliado com o 3º documento, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que vai avaliar aspectos físicos. Mas a licença sanitária é fundamental para o funcionamento dessa entidade. É a vigilância sanitária que irá fazer a fiscalização dessa entidade, caso haja alguma irregularidade, que pode ser feita, inclusive, a pedido do próprio Ministério Público. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, depois de ter feito o mapeamento da situação na sua comarca, né, e ter estabelecido, evidentemente, com base no que manda a lei, os critérios para que essas instituições possam funcionar, houve adesão do poder público? Hoje o senhor diria que a situação na sua comarca é distinta de quando o senhor começou a trabalhar nesse campo? Cláudio, o município, depois de tratativas, né, quando eu cheguei lá em Atibaia no ano de 2015, eu tomei conhecimento dessa situação e aí comecei a fazer inúmeros contatos e reuniões com a vigilância sanitária, porque também não é de interesse do município que tenha em sua base territorial diversas entidades atuando de forma ilegal, Claro. diversos prejuízos para o município, sobrecarregando os equipamentos públicos, hospitais, postos de saúde. Então, isso aí, o município entendeu essa atuação do Ministério Público e a Vigilância Sanitária entendeu também essa recomendação que o Ministério Público fez para norteando ali a atuação da Vigilância Sanitária para ela exercer o seu poder de polícia e fechar os estabelecimentos que funcionavam de forma ilegal. E houve uma completa aderência do município a esse trabalho do Ministério Público. E esse trabalho funciona desde o ano de 2015 até hoje, né? Quando eu cheguei lá, tinha por volta de umas 10 ou 15 comunidades terapêuticas de forma irregular, mas sempre abria e fechava, abria e fechava. Não havia muito um protocolo. O que nós queríamos, na verdade, foi um protocolo Perfeito. de enfrentamento dessas entidades, né? O Ministério Público fez uma recomendação com base na legislação, na Lei 10.216, com base numa resolução importantíssima do Conselho Federal de Medicina, a Resolução 2057. Então, nós fizemos um roteiro, um protocolo de atuação, onde a Vigilância Sanitária deveria, então, assim que soubesse da existência de qualquer comunidade terapêutica, né, fazer uma visita de inspeção, verificar a primeira parte documental, se ela estava de acordo, qual o tipo de internação que ela realizava. Se ela realizava internações voluntárias, muito bem, né? Ela tinha lá a autorização específica dela, não precisava de equipe multidisciplinar, porque o tratamento era porta aberta, de forma voluntária. Mas, se ela estivesse realizando internações involuntárias, de natureza médica, aí tudo muda, né? E ela, então, precisa ter toda uma equipe para o seu funcionamento, uma equipe médica, enfermeiros e etc. E o seu registro é específico, de natureza hospitalar. Aquelas que não tinham essa estrutura, a vigilância, então, fazia a recomendação para sua adequação, dava ali um prazo de 60, 90 dias, e caso não houvesse essa adequação, então a vigilância procedia à interdição total aplicava multa, interdição total de estabelecimento, com ordem de remoção dos pacientes. E nesse caso extremo, doutor, remoção dos pacientes, o poder público ele está estruturado para receber esses pacientes? Cláudio, na verdade é o seguinte, quando chegava neste ponto,
da recomendação de interdição total, né? O sujeito, o proprietário da clínica, a entidade era então comunicada que a entidade foi fechada e que então ali havia um prazo ali de 15, 30 dias para a remoção desses pacientes. Remoção para onde? Primeiro eles iam procurar os pacientes, os familiares que Certo. foram os responsáveis pela internação, tudo isso comunicando com prazo razoável. Olha, a clínica foi fechada, então o paciente tem que voltar para sua residência, dava um prazo, inclusive, para a família, se for o caso, procurasse outra entidade legalizada, adequada, para realizar esse acolhimento. E na grande maioria das vezes, Cláudio, essas entidades elas acabam atendendo a nossa determinação, a determinação da vigilância. Nos casos mais graves, onde não havia essa obediência à determinação de fechamento da vigilância, o Ministério Público entrava em cena, instaurava inquérito civil, né? Se fosse o caso, notificava o proprietário sob pena de responsabilidade civil e criminal. Se fosse o caso, instauração de inquérito policial, porque se você tem uma clínica cujo funcionamento é irregular, que você faz internação involuntária de maneira ilegal, você pode até estar, dependendo da situação, cometendo um crime de sequestro, cárcere privado. Aí a questão já se voltava para a esfera criminal e aí ninguém quer mais confusão. Então, geralmente, quase 100% dos casos foi resolvido desta forma, sem necessidade de uma remoção forçada. Perfeito. Tá certo? Doutor, só assim, pelas suas respostas, eu já consigo perceber que o volume de trabalho é intenso, né? E o senhor, apesar dessa situação complexa, como ficou evidenciado na sua manifestação perante o Conselho Superior do Ministério Público, conseguiu resolver um quadro bastante complicado. Então, mais uma vez, doutor, eu agradeço a sua gentileza de atender a nosso convite para essa entrevista e parabéns pela sua atuação. Muito obrigado pela entrevista, Muito obrigado, doutor. Cláudio. Obrigado. Agradecimento final é a você que nos acompanhou. Até a próxima edição.